Educa ANEFAC. Bem-vindos ao Educa ANEFAC. Eu sou Ailton Leite, Head de Economia e Finanças da ANEFAC, e o assunto desse episódio é a atualização da taxa Selic e os seus efeitos na economia aqui no Brasil. E para falar sobre o tema, mais uma vez, temos a presença do nosso diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas, Miguel Oliveira. Por favor, Miguel. Olá, Ailton. Olá, todo mundo. Prazer imenso estar aqui com você novamente, falando após mais um dia de Banco Central subindo a Selic. Já era esperado, naturalmente, mas, como você falou, isso terá impactos, reflexos da economia, para as finanças pessoais, para a economia como um todo. Obrigado, Miguel. Bom, vamos mostrar para vocês como é que foi a evolução da taxa Selic o ano passado e esse ano, e para vocês terem uma ideia, né? Então, nós tivemos esse ano, deixa eu falar primeiro desse ano. Esse ano nós tivemos essas reuniões do Copom, são 8 reuniões, e temos mais 2 ainda, né? E tudo indica que o Copom já sinalizou que a próxima reunião do mês que vem, em outubro, ele deverá aumentar 1 ponto percentual, 7,25, e tudo sinaliza que em dezembro também, ou seja, vamos terminar o ano com uma taxa de 8,25% ao ano. Eu quero mostrar para vocês agora também como é que foram as taxas do ano passado e para até agora, 2021. Bom, essa é para a gente não pôr muitas datas antigas, vamos só falar o ano passado, a pandemia, e esse ano. Então, essa é a curva. Estamos nessa taxa aí de 6,25. Por que isso? O Banco Central, ele sempre foca no controle da inflação. E a taxa vai continuar subindo porque a nossa inflação ela está bem resistente. Está bem difícil de conseguir controlar ou até reduzir. E temos ainda, no caso da inflação ao consumidor, nós temos a permanência das pressões sobre componentes como alimentos, combustíveis e principalmente energia elétrica. E esses fatores afetam todo mundo, alimento, qualquer ser vivo. Combustíveis, eu vi uma vez alguém comentando, não, eu não uso combustível, eu trabalho do lado, atravesso a rua e vou no supermercado. Ora, para você ir no supermercado comprar alimento, o transporte levou até lá, teve combustível. E depois o alimento frio está lá dentro de uma geladeira e consome energia elétrica. Ou seja, esses componentes, eles afetam e muito a inflação ao consumidor. Miguel, como que você vê essa elevação da Selic nesse nível e com essa perspectiva para o próximo ano? Pois é, Ailton, quinta alta consecutiva da Selic, após nós termos chegado à menor taxa da série histórica lá no começo do ano. Eu estou um pouquinho mais pessimista aí do que você fala, 8,25, eu acho que vai ficar o ano a 8,50, a inflação está muito pressionada. Você listou aí muito bem os principais fatores da questão da pressão sobre a inflação. Temos outros componentes que também acabam agregando negativamente, e por isso o Banco Central sozinho acaba não conseguindo resolver diretamente a questão da inflação. Temos a questão política, que acaba dificultando qualquer aprovação de reformas. Nós temos a questão fiscal, o país endividado, com gastos extremamente elevados. Se discute agora o que vai se fazer com a questão dos precatórios. Então, tudo isso acaba pressionando o Banco Central a sozinho combater a questão da inflação. A situação da energia elétrica, como você bem colocou também, é outra preocupação, porque se fala que com a falta de chuva, os reservatórios não tendo água, vamos ter em algum momento costos de energia, isso vai afetar a produção e afeta a oferta de produtos, o que vai pressionar, inclusive, a inflação. Temos aí, o ano que vem, um ano eleitoral, que naturalmente é um ano de muitas incertezas, e essa incerteza política também acaba agravando também esse quadro. Então, nesse cenário todo, a inflação muito próxima de 2 dígitos faz com que, efetivamente, o Banco Central tenha que subir a taxa de juros como vem
subindo aí pela quinta vez consecutiva. Acredito que o ano que vem ainda é uma incógnita com relação à Selic. A princípio, o Banco Central vai subir a Selic, na nossa visão, até 8,5%, mas a depender que esses fatores permaneçam ainda, principalmente a questão do dólar, que tende a ser pressionado aí num quadro de eleições, principalmente, e essa questão toda externa, temos ainda outras questões, por exemplo, Estados Unidos, que agora em outubro bate o teto de endividamento, então alguma coisa vai ter que ser feita lá. Essa questão, por exemplo, mais recente da China, com uma das grandes suas empresas com risco de insolvência, tudo isso acaba afetando os mercados como um todo e pressionando o dólar. Então, a princípio, se acredita que o ano que vem, inevitavelmente, o Banco Central vai ter que continuar subindo novamente os juros, já que, de um lado, nós temos uma inflação próxima de 2 dígitos e uma Selic a 8,25, como você cita aí, ou 8,5, ela seria insuficiente para conter a inflação. Então, de qualquer forma, é consenso que as taxas de juros vão permanecer elevadas por um bom tempo e isso vai trazer, naturalmente, impacto para as operações de crédito. Miguel, como você também é um grande especialista em pesquisa de juros no mercado brasileiro, a gente vê as suas matérias divulgadas da imprensa. Como é que é o efeito? Aumentou a taxa de Selic ontem, hoje já se aumenta a taxa de juros, quem for buscar dinheiro em banco já vai pegar uma taxa maior, o cheque especial já tem uma taxa maior. Como é que é o impacto e o efeito no mercado financeiro para quem vai fazer a captação? Demora um pouquinho ou é imediato? Olha, Ayrton, ultimamente o impacto tem sido anterior, antecipado. Ou seja, como o mercado já espera uma elevação da Selic, e como essa elevação da Selic, a taxa básica de juros, ela vai impactar no custo dos bancos. Então, os bancos têm que repassar esse custo para os empréstimos. E agregado à medida de elevação da Selic, ela vai impactar negativamente na economia com crescimento menor, e elevação de juros significa risco maior de crédito. O que nós temos visto é que os juros vêm subindo de forma anterior à elevação dos juros. Então, por exemplo, nós estamos falando aí que a Selic subiu agora, com essa elevação de ontem, a quinta alta consecutiva no ano. As taxas de juros ao consumidor estão subindo há 9 meses consecutivos, ou seja, mesmo antes da elevação da Selic, as taxas ao consumidor já vinham subindo. E por que vinham subindo? Exatamente porque a economia andando de lado, o endividamento elevado das famílias, o desemprego elevado, a subida de juros que vão encarecer mais o crédito e mais as dívidas das famílias. Então, faz com que os bancos, com preocupação com o risco ou a provável elevação dos índices de inadimplência, se antecipem a esse movimento e subam juros. Então, de um modo geral, subiu o Selic, sobe juros, repasse imediato, já que é custo. Mas o que nós temos visto nos últimos meses é que os bancos, sabendo, de um lado, que a Selic vai subir, porque o próprio Banco Central vem sinalizando frente a uma inflação maior, e junto com esse endividamento, junto com o risco maior de crédito, os bancos têm se antecipado elevando os juros antes mesmo da elevação da taxa Selic. Quer dizer, quando há sinalização, a gente já está pagando esse crédito mais caro, essa captação. É uma gangorra até que eu falo bem negativa. A inflação sobe, então eles têm que aumentar a taxa de juros para reduzir o consumo, reduzindo o consumo esfria a economia, mas, por outro lado, sobe o desemprego e cai a inflação. Essa combinação é que é muito triste. Miguel, esse efeito na taxa de juros, e nós temos uma das mais altas taxas de juros de captação, e você tem feito pesquisa. Como é que está as taxas de juros no mercado brasileiro? Como é que tem se comportado? Então,
Ayrton, primeiro é importante dizer, ainda voltando à questão da Selic, que, de fato, o Banco Central sobe a Selic para conter consumo, para evitar que a inflação suba muito e, com isso, sobe os juros para conter. É um mal necessário, né, na verdade. Nesse momento, o Banco Central não deveria estar subindo a Selic, olhando somente na questão do consumo, não deveria estar subindo a Selic, uma vez que nós não estamos tendo uma demanda exagerada. Os preços não estão subindo por conta de um consumo exagerado que deveria levar o Banco Central a subir os juros. Pelo contrário, a expectativa de crescimento econômico para o ano que vem, elas são cada vez menores. Então, isso deveria fazer com que o Banco Central reduzisse a Selic. Entretanto, frente a esses cenários todos que nós já discutimos aí, questão política, endividamento público, essa questão da pressão sobre os preços, é que faz o Banco Central subir. Do ponto de vista, a pergunta que você faz, de fato, as taxas de juros no Brasil estão muito altas, né? Estão extremamente elevadas. Então, a taxa média hoje do juros ao consumidor, elas estão em cerca de 99,63% ao ano, sendo que ela é baixa para crédito consignado. Quase 100% ao ano? Quase 100% ao ano é a taxa média do crédito ao consumidor, a pessoa física, né? Aí engloba cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, consignado, financiamento de veículos, financiamento de loja, enfim. Então, a taxa média já foi muito maior do que isso, então ela está próxima de 100% ao ano, e como referência, por conta somente dessa elevação de juros aí que nós estamos tendo agora, essa taxa vai subir cerca de 2 pontos percentuais na taxa ano, já que é uma taxa capitalizada. Na pessoa jurídica, a taxa média da pessoa jurídica hoje, ela está em 47% ao ano. Então, as taxas de juros estão extremamente elevadas e, frente a esse cenário de que sobe Selic, reduz a atividade econômica, aumenta o risco de crédito, o que nós temos visto é que as taxas de juros estão subindo num patamar superior à própria Selic. Então, o fato de que o Banco Central, por exemplo, subiu a Selic em 1 ponto percentual, não quer dizer que as taxas do consumidor vão subir somente 1 ponto percentual. O efeito prático disso é 1 ponto percentual na elevação da taxa de juros, né? Então, significa dizer o seguinte, um empréstimo pessoal a 5% ao mês, a taxa se passaria a partir desse mês para 5,08% ao mês. Esse é o efeito prático da elevação da Selic. Entretanto, como a elevação da Selic faz com que a atividade econômica caia mais, os desempregos subam e o risco de crédito aumente, o que nós temos visto é que os bancos sobem a taxa de juros num patamar superior à Selic. É isso que acaba acontecendo na prática. Miguel, nós temos esse ano toda essa instabilidade, lógico, a pandemia no mundo inteiro e a forma como nós estamos tratando a pandemia aqui no Brasil. E o ano que vem, que é um ano de eleições, e a gente não espera mudanças e as reformas acontecendo, porque a cabeça dos políticos vai estar para o outro lado. Você acredita que a gente conseguiria separar economia e política ou não tem jeito? As duas andam de braços dados? Não tem jeito, aí, elas andam de braço dado, até que a política determina a economia, né? Então, assim, de fato, como você falou, o custo de crédito alto, subida de juros acaba inimindo investimento, porque está mais caro para a empresa contratar um empréstimo, por exemplo, seja para a compra de uma máquina ou seja para capital de giro, mas agregado a isso é que quando você sobe os juros, você reduz a demanda com as compras. Então, como é que a empresa vai investir com crédito caro de um lado e sabendo que vai ter um consumo menor de lá? Então, ele adia investimento e aí acaba dificultando a retomada do emprego e de renda, da atividade econômica. Então, mas não dá para separar, anda de lado, ou seja, o investidor, principalmente o estrangeiro, ele vem quando ele vê um ambiente político saudável, quando ele vê que as expectativas de reformas são fortes, quando vê uma economia com potencial de crescimento. Então, ele vem e se anima a participar, seja de leilões, seja a compra de fábrica, seja ampliar a produção. Mas agora, quando ele vê um ambiente em que os juros sobem, a inflação começando a ficar um pouco fora de controle, custo de crédito alto, crise política, essas brigas
brigas, as incertezas políticas pela frente, e isso só dificulta. Então, as duas coisas andam de lado. Se não houver da parte do investidor uma clareza com relação ao futuro, seja político, seja econômico, seja social, ele não investe, ele segura o dinheiro e espera e vai para outro mercado mais atrativo, vamos dizer assim. Perfeito. Um tempo atrás eu estava numa reunião em Portugal e até usando a sua pesquisa eu comentei com eles quanto era o juro do cheque especial e do cartão de crédito. Eles riram de mim. Perguntaram se eu estava falando a verdade, Miguel. Você tem uma taxa de 1%, 1,5% ao ano em algumas operações e a gente às vezes não tem isso nem ao mês. Então essa diferença e essa distância, né, inibe muito os investimentos no Brasil. Hoje você não tem nada que dá mais de 10%, 15% de retorno ao ano. Não dá. Então, é uma pena. Miguel, que outros aspectos você atribui a tudo isso que a gente já falou, da Selic, instabilidade? Tem mais alguma coisa que você atribui a essa maluquice da taxa de juros, a esse spread nosso muito violento que você gostaria de ressaltar? Sim, é importante dizer, isso é uma pergunta que sempre vem, porque essa disparidade de juros, porque os juros são tão altos e tudo mais. Então, assim, primeiro é importante destacar como é que é uma taxa de juros, o que ela compõe. Não é só Selic, sempre se fala, Selic subiu, o juros subiu, mas não é só Selic. Então, quando alguém vai fazer um financiamento, comprar um automóvel, comprar uma casa, uma geladeira, ou fazer um empréstimo pessoal, há uma taxa de juros que o banco diz, a taxa é 3% ao mês, 4% ao mês. E essa taxa é composta por 5 grupos de despesa. Então, o primeiro item que compõe uma taxa de juros é a chamada o custo de captação. Quanto custa o dinheiro para aquele banco que vai pegar dinheiro de um e emprestar para o outro. Então, nesse caso, a referência é Selic. Então, o custo da Selic é embutido na taxa de juros. O segundo grupo que nós chamamos é o que nós chamamos de cunha fiscal, são impostos e compulsórios. Então, esse custo é embutido para a taxa de juros. E hoje, os impostos e compulsórios são extremamente elevados. Por exemplo, essa semana nós tivemos elevação do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Isso acaba encarecendo mais a operação de crédito, o imposto que, diga-se de passagem, é um imposto regulatório, ou seja, deveria ser usado quando a economia está bombando muito, crescendo muito, consumo muito alto, o Banco Central sobe o IOF para conter esse ímpeto do consumo, para encarecer o crédito. Ou o contrário, quando a economia está andando de lá, está muito ruim, o Banco Central reduz o IOF para incentivar o consumo. Mas, nesse caso, não. O governo aumentou o IOF, não foi por nenhum desses dois motivos, né, regulatório. Foi lá para arrecadar dinheiro, para complementar a Bolsa Família, enfim. O terceiro... Realmente para bancar o novo Bolsa Família, né? Exato. O foco muito foi esse daí. Exatamente. Então, esses depósitos compulsórios, por exemplo, depósito à vista, 45%, é dinheiro a menos que empresta, então menos dinheiro em circulação, mais caro empréstimo. O terceiro item é o que nós chamamos de risco. O banco sabe que parte do que empresta não recebe, é a inadimplência. Então, ele embute isso na taxa de juros. E nós estamos com desemprego elevado, nós estamos com endividamento elevado das famílias, o que aumenta o risco do crédito. O quarto item é o que nós chamamos de despesas administrativas, custo dos processos, das agências, de funcionários, e o quinto é a chamada margem líquida do banco, é o lucro do banco. Então, tudo isso embute uma taxa de juros, e não é só a Selic. Então, se nós formos olhar, todos esses componentes acabam encarecendo o crédito, mas temos fatores, baixa oferta de crédito. Então, por exemplo, você foi lá em Portugal falar de crédito, lá o volume de crédito passa de 100% do PIB, aqui o volume de crédito é 48% do PIB. Então, menos dinheiro emprestado, mais caro o dinheiro. A concentração bancária, aqui você pega os 5 principais bancos, 85% do mercado. Então, falta de competição. Esses itens compulsórios elevados, impostos elevados, e risco de crédito elevado, demora de recebimento de dívida na justiça, tudo isso acaba encarecendo o crédito. Miguel, falando novamente, você falou do IOF, que também é uma maluquice, né? A semana passada divulgou o aumento, que ele vai vigorar, está vigorando desde segunda-feira, dia 20, e vai até dia 31 de dezembro.
e nós tínhamos 1,5 para pessoa física, para as empresas, de 1,5 passou para 2,04, né? Não sei como é que alguém calcula esse 2,04. E pessoa física, que já estava alto, de 3 para 4,8. E a gente sabe que isso daí afeta tudo, desde transações no cartão de crédito, cheque especial, aplicações, até sobre, nem todas, né? A contratação de seguro, o crédito imobiliário, enfim, encarece a tomada. Então, você soma aumento da Selic, que de fato já tem o juro, aumento do IOF, ou seja, tudo isso agindo e combinando, no caso do IOF, para bancar um novo Bolsa Família. Então, é um pouco, tem um peso político muito forte aí. Mas tudo isso fortalece o crescimento da taxa de juros na captação. Quem está endividado vai continuar endividado, quem está pensando em investir vai parar, vai rever, e isso tudo afeta a nossa economia e o PIB. E o Brasil perde com isso, todos nós perdemos. Nesse contexto todo, você ainda está otimista com o crescimento do PIB? Não, não estou. Então, assim, é importante dizer, Ayrton, que se fosse isoladamente uma alta da Selic, se fosse isoladamente uma alta de IOF, isso não teria grandes impactos, por mais negativo que fosse, não teria grandes impactos na economia. Agora, esse contexto todo que nós falamos aí, elevação de IOF, a nona alta consecutiva de juros, a quinta alta da Selic, o desemprego extremamente elevado, o endividamento elevado das famílias, que reduz o consumo, a inflação elevada que reduz renda ou possibilidade de compras, tudo isso acaba piorando as expectativas para frente. Então, por exemplo, se nós olharmos janeiro desse ano, a expectativa do mercado com relação ao crescimento econômico para 2022, não estamos falando de 2021, 2022, eram de um crescimento de 4,5% na média, na mediana do Focus, 4,5% a 5%. E agora, você já tem, a expectativa do mercado é de 1,5% de crescimento. Mas se você pegar os grandes bancos, já estão com expectativa de crescimento entre 0% e 0,5%. Então, eu realmente, frente a todo esse cenário, estou muito pessimista e acredito que o crescimento o ano que vem vai ser um crescimento não superior a 0,5%, não mais que isso, frente a esse cenário de elevação de impostos, de Selic, inflação elevada, mais o cenário político, essas incertezas todas. Então, não estou otimista, pelo contrário, estou pessimista com relação ao ano que vem. Olha, 0,5%, eu até acho que é otimista, porque já se fala numa redução um pouco abaixo, vai ter um crescimento, quer dizer, crescimento, vai ter uma variação negativa, né? E eu também não vejo, e a gente, quando conversa com investidores, empresários, esse receio e esse temor, ele é meio que geral. Eu não consigo encontrar algum empresário, algum investidor otimista. E quem tem que falar em público, efetivamente não fala exatamente isso, né? Lógico, por razões políticas e estratégicas. Mas eu fico muito preocupado e também com a nossa imagem lá fora, que está afastando os investidores por essa situação, que muitas pessoas que estão fora do Brasil me perguntam por que isso, e eu não consigo responder. A gente não consegue responder. Bom, Miguel, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa conversa de juros? Não, eu acho que o básico nós já falamos a respeito disso. É importante aí, do ponto de vista já que isso vai atingir diretamente o consumidor, né? A pessoa física está lá preocupada. É importante dizer que, com relação aos juros, é isso, mas que alguns cuidados são necessários do ponto de vista dele, como pesquisar muito, que há variações muito grandes de taxas de juros, evitar aquelas linhas de crédito mais caras, cheque especial, cartão de crédito rotativo, que fazem essas dívidas crescer muito, evitar prazos muito longos, que quanto mais longo o prazo, maior a quantidade de juros que a pessoa vai pagar. Esses são os cuidados básicos. Com relação aos juros, infelizmente, esse ano e o ano que vem, nós não devemos ter muitas surpresas positivas para juros, ou seja, a tendência de juros daqui para frente é de alta e a curto prazo essas taxas de juros não vão cair. Eu concordo, até porque a inflação
Está alta, e o que a gente sente já do governo, da Ministério e do Banco Central, é que ele já está considerando que o controle da inflação para o ano que vem já está fora, ele já está pensando em 2023. Ele não vai conseguir, num período de 12 meses, trazer uma inflação para a meta que ele estabelece. Então, o ano que vem realmente é uma interrogação, é muito escuro e a gente não consegue enxergar. Infelizmente, esse é o quadro. Obrigado, Miguel, pelos seus comentários. Sempre a gente está aprendendo aí com você. Se quiser fazer os seus comentários finais, Miguel. Eu que agradeço, Ayrton, parabéns pela condução aí do nosso bate-papo. É sempre um prazer estar aqui, falar com você, e fico à sua disposição para outros momentos, e parabéns aí mais uma vez. Parabéns para você. Bom, Miguel, a gente vai se ver novamente em outubro, né, quando tiver a nova Selic, e já sabemos que vai ser 1%. Sim. Obrigado a todos. Continue acompanhando os novos episódios do podcast ANEFAC, às terças e quintas. E siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.